Estamos iniciando mais um Café com DRC aqui hoje. E hoje um convidado diferenciado no mercado médico aí, hein, Gabriel? Uma participação especialíssima aqui hoje comigo e com o Gabriel. Pedi pro Gabriel apresentar quem é esse convidado tão importante que recebemos aqui hoje. Vamos lá, pessoal. Mais um convidado, mais uma sumidade, eu diria, na área. Selecionado a dedo, como todos que estão vindo aqui são muito bem selecionados, justamente são médicos que nós sabemos que têm muito a contribuir, que têm muito a agregar e que, é claro, que vai nos ensinar muito aqui também. Nós estamos aqui não só como apresentadores, mas também como aprendizes. Pessoal, comigo aqui, Dr. Gustavo, cirurgião plástico. Por favor, Gustavo, se apresente para todos que estão assistindo saber quem é o Gustavo. É uma honra gigantesca estar aqui com esses dois grandes nomes da medicina brasileira, Gabriel e Vinícius. Então, meu nome é Gustavo Machado, sou cirurgião plástico, atuo aqui em Goiânia há aproximadamente 12 anos. E aí eu tenho traçado aí esse caminho dentro da medicina, que é uma profissão que eu adoro e que eu tive toda uma trajetória aí que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês ao longo desse bate-papo aqui. Maravilha. Pessoal, para vocês que estão nos assistindo, até para dar um norte para vocês, só para vocês entenderem, nós temos um tema. O tema hoje, Gustavo, será principalmente a importância do digital na área médica. Então vamos começar, Vinícius, por favor. Vamos lá. Para a gente poder compreender um pouco melhor todo esse ambiente realmente, para facilitar aqui, dar um norte, Gustavo, queria que você exatamente explicasse para nós a jornada, desde o início, lá atrás, realmente, como começou tudo e até a gente chegar no que eu falo no grande ponto de inflexão, porque sempre tem aquele profissional que a gente traz aqui, que a gente vê como um profissional de sucesso na área, tem um momento que tudo mudou e fez sentido, se eu não estiver errado, Gabriel. Você quer que eu fale desde antes da medicina mesmo ou já na medicina? O que você prefere? Pode ficar à vontade. Por Se favor. quiser falar a história, se ela começa antes ou se depois que formou. Então, cara, tudo começou, eu entrei na medicina um pouquinho diferente da grande maioria que entra com muito amor, né? Sim. Eu fui embasado, tinha um profissional médico na família, que eu admirava muito, e outra coisa que me colocaram num colégio, que é o WR, que eu fui contra a minha vontade, porque todos os amigos foram para outro. E daí, nesse colégio, era um clima de competição muito grande, eu sempre fui muito competitivo em tudo que eu fiz na vida. Eu entusiasmei, estudei muito, fiz medicina, entrei, fiz depois cirurgia geral, tudo aqui em Goiânia, e fui fazer cirurgia plástica em São Paulo, porque eu acho que é um lugar que te agrega muito, apesar de que hoje eu vejo que a medicina goiana está em primeiro lugar do Brasil, disparado. Perfeito. E aí, quando eu voltei para Goiânia, que eu comecei minha carreira em 2013, abri uma portinha, um consultório, né? Sentei, esperei o telefone tocar. Foi assim que começou minha trajetória, né? E esse telefone não toca, e você Ansiedade. fala, estudei tantos anos na minha vida e tô aqui agora sentado esperando. Certo. E aí foi toda a trajetória que hoje já tem 13 anos, que ainda bem a gente não precisa mais ficar sentado esperando o telefone tocar. Perfeito. Maravilha. Gente, Gustavo é um amigo, é um irmão meu que eu já conheço há algum tempo, que eu venho acompanhando, principalmente nas redes sociais, que nós vamos divulgar aqui também a rede social do Gustavo, para você também que está em casa poder acompanhar. E eu venho percebendo essa evolução. Gustavo, comenta pra gente o que você pensa, ou quando que você descobriu a importância do digital na sua vida. Vamos lá, isso aí é uma coisa muito interessante, é importante para todo médico que tem um preconceito ainda muito grande em relação a esse assunto. Então, até 2020, 2021, eu era um médico comum, né? Que trabalhava, se especializava, que hoje em dia é uma obrigação, você tem que ser top, você tem que fazer todos os cursos que tem na sua área, você tem que entender de todos aqueles assuntos que você atua. Então, hoje, ser um ótimo profissional não passa de uma obrigação. Antigamente era um mérito, hoje é uma obrigação. E em 2020, eu com a minha carreira, e eu vendo colegas, principalmente de alguns locais do Brasil, se destacando, e fui atrás deles. Começou assim, e é uma coisa muito importante, você ir atrás daquelas pessoas que você admira ao invés de criticá-las. Isso é uma coisa muito importante. E aí eu fui, e nessas minhas jornadas ao longo do Brasil, eu vi que só existia uma diferença entre esses colegas e o que eu estava fazendo. O digital. Única coisa, conhecimento era igual, resultado de cirurgia era igual, tratamento do paciente era igual, o que mudava era simplesmente o digital. Só que nessa época tinha um tabu muito grande, né? Todo mundo que era
fazia qualquer algo nesse sentido, era visto como picareta pelos colegas, e você fica muito tempo com o pé atrás. Sim. Só que quando você muda seu meio, você começa a conviver com pessoas mais evoluídas, que fazem o que eu comentei, você admira o próximo ao invés de criticar, eu comecei a fazer a mesma coisa. Cara, então 2020 eu comecei a usar o meio digital a meu favor. Perfeito. Não prejudiquei ninguém, eu simplesmente divulgava o meu trabalho, assim como todas as outras especialidades faz, e isso deu um boom na minha carreira. Então, assim, isso trouxe uma transformação, você passou um ponto de flexão assim gigantesco, onde eu passei a ter de um médico comum para um médico assim bem acima da média, tanto em termos de honorários, né, quanto em termos de experiência, de atendimento. Então, isso foi a mudança da minha vida foi de 2020 para 2021. Sucesso. Muito bom. Muito interessante que você comentou aí, Gustavo. Exatamente, você já estava num momento ali na formação nossa médica, sempre a gente é muito preocupado realmente. O bom profissional, vamos deixar bem claro aqui, o bom profissional médico é aquele que busca melhor capacitação para entregar o melhor resultado ao paciente realmente. Você já estava nesse momento, já era um cirurgião plástico, posicionado ali, já tinha o conhecimento, tinha a técnica e realmente você teve a humildade de ir em busca do algo a mais que para você fez sentido e que realmente é transformador. É o que eu sempre falo. Quem busca um ambiente para poder crescer mais naqueles soft skills que ele ainda não desempenha tão bem, a gente até em um outro podcast a gente comentou sobre canais de comunicação, crescimento em T, que é exatamente você conseguir trazer todo esse conhecimento, esse hard skill que você já tem da formação médica e ir exatamente, eu brinco, para medicina das ruas, que é exatamente o quê? Aquilo que a faculdade não ensinou, a residência não ensinou e que vai poder te diferenciar no mercado. E exatamente foi isso que você fez nesse momento. Você buscou o algo a mais e realmente foi fora, não foi em Goiânia, né? Não, na verdade, foi em Maringá. Fui em Certo. Maringá buscar esse conhecimento aí. E assim como tudo na vida, você apanha para depois vencer, né? Exato. Perfeito. Então, é aquela velha história de que você tem que ser um homem forte para você enfrentar os desafios para depois colher os frutos. Perfeito. E eu passei exatamente por isso. Então, a partir do momento que eu entrei nesse meio digital, eu fui massacrado. Mas essa é a palavra, massacrado. Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora. Ouviu o Gustavo falando que desde 2020, que foi quando ele de fato iniciou no digital, ou seja, esse ano completando 5 anos, não são 5 dias, são 5 anos, quase uma faculdade de medicina, inclusive. Exato. Eu ia te perguntar se foi fácil, se não foi fácil, se teve desafios. Inclusive, se você tiver algum desafio em mente, fala, nossa, eu lembro desse episódio que me marcou. Por favor, compartilha com a gente. Então, ó, o que aconteceu? Primeira coisa, eu trilhei esse caminho sozinho, né? Eu fui lá, vi o que as pessoas estavam fazendo e comecei a fazer. Eu não tinha um mentor, não tinha alguém para me orientar nesse sentido e fui sozinho nessa caminhada. Sim. Por isso que foi bastante dolorosa. E aí o que aconteceu? Crítica de todos os colegas, sem exceção. Melhores amigos, colegas de profissão, colegas que operavam no mesmo hospital. E daí foi apanhando, apanhando, apanhando. E momentos que me marcaram, eu sempre fui um cara muito alegre, chegava no hospital, conversava com todo mundo. Só que nesse momento, né, o sucesso incomoda muitas pessoas. Eu tenho toda a humildade, assim, de falar essas coisas. Então, o sucesso começou a incomodar muita gente. Perfeito. E aí eu chegava no hospital, sempre fui um cara super alegre, conversava com todo mundo. Eu fui ignorado por todo mundo. Então, eu até compartilhei isso muito com a minha esposa. É um momento muito ruim, né? Você ter sente seus solitário Total. ali, né? E aí minha vida era, chegava no hospital, ia para minha sala de cirurgia, fazia minha cirurgia, terminava, levantava e ia embora. Então, não trocava ideia com ninguém, não conversava por rejeição mesmo dessas pessoas. E aí, quando eu chegava em casa, eu tinha o consolo da minha esposa, chegava contrariado, amor, ninguém conversa mais comigo no hospital. Ela, calma, Gu, isso vai mudar. Perfeito. Eu não esqueço da minha mulher falar isso pra mim. Calma, isso vai mudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Amém. Amém. Isso aí. Incrível. Assim, eu até falo muito também, eu compartilho também um pouco também da minha história pessoal. Sou ortopedista, já é um meio um pouco mais fechado. Nós sabemos Mais disso. difícil ainda. Um pouco mais difícil. E eu lembro bem que quando eu comecei, eu estava na residência. Eu estava no meu 2º ano de residência, no meu R2.
E eu decidi que eu também iria utilizar mais o meio digital, porque eu via futuro nisso. E recordo-me como se fosse ontem, hoje, literalmente. Era eu postar alguma coisa, era eu soltar algum conteúdo, sempre de forma ética, sempre buscando as normas do CFM para não ferir as normas, porque aí eu também não concordo. É, em questão de segundos, eu já estava em todos os grupos, De não só WhatsApp. da residência, mas da ortopedia. E vários comentários, como blogueirinho, como Uhum. vendedor, e assim eu escutava. Entendia que era um processo, entendi que isso era um processo, assim como nossas esposas têm esse conhecimento, as mulheres têm uma Tem. visão futura bem melhor do que nós homens, e continuei. Falei, olha, eu acho que esse é o caminho, eu acho que esse, para mim, vai ser o futuro. Tô fazendo mal pra Não estou ninguém. fazendo mal para ninguém, não estou prejudicando ninguém. E comecei a perceber, assim como o Gustavo disse, a gente é um pouco, de fato, não, às vezes não 100% excluído, mas deixado de lado, visto como estranho, Uhum. o fora do ninho, né, literalmente. Mas, com o passar dos anos, eu fui observando que as tendências foram mudando. Esses mesmos colegas que às vezes criticavam, não de maldade, mas de brincadeira, na amizade, começaram a fazer e também começaram a bater cabeça e ter as mesmas dificuldades, as mesmas dores que nós temos. E aí Detalhe, tudo foi melhorando. começaram a nos procurar para pedir conselho. Exatamente. Aí que entra uma virada que eu acho importante a gente trazer aqui em pauta também, que eu brinco sempre, comento, acho, dentro da nossa área médica a gente fala que existe, é como se o médico fosse um passarinho. Primeiro ele é não compreendido, ele é colocado ali dentro e fica dentro daquela gaiola. Fala, gaiola de ouro da medicina. O que é? Parece que ali no seu universo está tudo certo. Se você está no momento que vive de plantão, é o plantão, que você sabe que tem uma empresa que vai pagar, ou o convênio, que você depende do convênio, e aquela coisa toda. E chega uma hora que o médico está disposto a fugir realmente do padrão e sair da manada. Até a gente fala na questão da corrida dos ratos. Quando você pensa fora da caixa, sai dessa corrida dos ratos e busca o diferente, ou fazendo uma referência aí ao mito da caverna de Platão, quando você, Gustavo, estava ali com todos os outros cirurgiões dentro da caverna, era uma visão que você tinha, um resultado que você tinha, consequentemente. Quando você decide ir para fora e ver o universo lá fora, você é visto como um desconhecido, um estranho e até mesmo taxado de louco, muitas vezes, provavelmente. Como foi isso para você? E depois que perceberam, consequentemente, os resultados que a gente vê hoje, nitidamente, que você traz, o que aconteceu? Cara, é a melhor parte da história, né? Então, o que que aconteceu depois de todo esse martírio que eu sofri por, acho que durou uns 2 anos, Sim. 2 anos apanhando, e eu seguia, igual o Gabriel falou, firme, eu tô fazendo a coisa certa. Eu não faço uma coisa, não tô fazendo mal para ninguém, tô divulgando meu trabalho. E aí o que que aconteceu? Vários colegas que criticavam começaram a vir, até de forma um pouco escondida, Sim. pedir Um conselho. receio. Cara, o que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo diferente? Quem que você contratou para fazer a sua rede social? Em que você está investindo? Como que funciona o mundo digital? Nunca ouvi falar disso. E aí, você fui compartilhando. E aí, de 2024, né, depois que o Conselho Federal soltou lá essa norma, essa nova normativa, o negócio explodiu. Então, 100%, hoje eu falo, Uhum. 100% de todos que criticavam, hoje estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então, assim, ótimo, eu torço para que todos fazem, para que todos prosperem juntos, mas todos estão fazendo a mesma coisa, porque se conscientizaram que o digital hoje é obrigatório na vida do médico. Perfeito. É igual era antigamente o obrigatório você ser um médico 100% capacitado e entregar bons resultados. Hoje o digital entrou como uma obrigação, porque não adianta mais você ser o melhor. Você tem que ser o melhor e o mais conhecido. Perfeito. Eu gosto de dizer que no meio digital, o quem é o visto, quem aparece, pode ser melhor do que o que tem mais bagagem, que tem mais conteúdo, que tem mais a entregar. Inclusive, algo que eu gosto de comentar com todos os colegas médicos, eu acho que
para você, colega médico, que com toda certeza você vê hoje, principalmente nas redes sociais, outros colegas que você deve pensar de imediato. Esse cara não sabe o que está falando, ou está falando às vezes alguma besteira, ou não está trazendo uma verdade. Exato. Eu entendo que nós, como médicos, temos sim a obrigação de trazer essa informação. Então, assim, se você está julgando esses colegas que estão trazendo de maneira incorreta, por que não você não pode trazer essa verdade, não pode trazer esse conteúdo que realmente traz conhecimento, que vai conectar e que vai ajudar, principalmente o paciente? Então eu vejo que o digital também é uma porta de ajudar os pacientes. Você está trazendo uma informação que pode beneficiar, sim, muitas pessoas, não só colegas médicos, mas também muitos pacientes. Né? Sem dúvida. E, Gustavo, me fala aqui, você já me falou o quanto é importante o digital, o quanto você acha que isso é necessário. O que você acha dos colegas que pensam ou que não querem entrar no digital ou não querem ter essa transição? Aqui, eu gosto de deixar bem claro, principalmente colegas que estão começando agora no mercado, como nós somos ainda mais novos, não estou falando de médicos já consolidados, que têm agenda lotada e tudo mais, apesar de muitos já estarem também aderindo. Aham. Então, assim, eu queria a sua opinião. O que você acha que se o médico não abraçar a causa, o que pode acontecer? Se acha que é fundamental, não é? Sua opinião pessoal. Aham. O que eu falo, né? Eu vejo hoje quem está formando está entrando num mercado de trabalho muito mais complicado do que na época que eu entrei. Perfeito. Então, isso é o primeiro ponto. Lembro que quando eu entrei no mercado de trabalho, meu celular tocava todo dia me oferecendo trabalho. Hoje em dia, eu tenho primos que entraram, estão ligando para um monte de gente, cara, me ajuda a arrumar um emprego. Isso é uma realidade que não adianta chorar. E só vai piorar. Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que parar de reclamar. Parar de murmurar. Esse é um negócio. Cara, para de reclamar, para de murmurar. Né? Porque isso é um fato que só vai piorar. Esse é o fato número 1. Sim. Fato número 2. Bom. Tá todo mundo invadindo a medicina. Sim. Isso é uma coisa normal. Isso eu não reclamo. Ah, médico dentista tá fazendo. Enfermeiro tá fazendo. Cara, vai acontecer normal. Ainda mais um país igual ao nosso, que não existe muita regras, né? Então, isso é outro fato que para de reclamar. A medicina vai ser invadida por todas as outras especialidades. Então, o que resta para o médico que está chegando? Número 1, se capacitar para ser o melhor naquilo que ele é, que eu já falei várias vezes. E o segundo, que assim, hoje é tão importante quanto divulgar o seu trabalho e dar, igual o Gabriel falou, que é importantíssimo, gerar conteúdo verdadeiro e de qualidade para informar a população. Então, o digital hoje, principalmente para o médico que está começando a carreira, é tão obrigatório quanto a residência médica que ele vai fazer depois. Lascou. Lascou. Isso é fato. Então, isso, igual eu falo, coisa de qualidade, com conteúdo, que vai agregar. Cada um tem o seu perfil, mas eu acho que tem certa. Eu não gosto muito de ficar falando esse tipo de coisa, porque é perfil, né? Tem gente que gosta de coisas mais engraçadinha, dança, essas coisas, mas faz parte. Sim. Mas eu acho que você tem que trazer informação, verdade para a população, para não deixar pessoas, igual o Gabriel falou, passarem coisas aí de forma de qualquer jeito. Perfeito. Porque tem. Tem Infelizmente todo dia. tem. E ainda mais, assim, entrando nesse aspecto que a gente está comentando, principalmente da importância do digital e até do posicionamento médico dentro do digital, que a gente defende, mais uma vez retomando, o bom médico, muitas vezes, ele é muito bom, tem um excelente currículo ali, mas realmente a visão e a percepção de valor dele não é a mesma. Diferente de, talvez, um profissional que não seja tão qualificado, tão bom, mas que consegue transmitir essa imagem de qualificação e valor. Então, sempre buscamos aqui valorizar realmente você, que é um profissional bom, de qualidade. Eu falo sempre, não basta no mundo de hoje, é o que você acabou de falar, Gustavo, questão de hard skills, currículo, tudo isso ficou no passado. Realmente o jogo, o game hoje é outro. Não basta mais apenas ser bom. Você precisa ser bom, você precisa parecer bom, gerar resultados e ser valorizado pelo resultado que você gera.
Isso é um fato. Maravilhoso. Tem que ser visto. Sim. Felizmente, eu acho que é Felizmente. necessário. Gustavo comentou muito bem sobre as normas do CFM. O CFM lançou a resolução em maio de 2024, onde de fato teve algumas alterações que beneficiaram a nós, colegas médicos. Antes o CFM era um pouco mais rígido do que é hoje, mas de fato ele entendeu essa necessidade de acompanhar o mundo digital, porque ele percebeu que também não tinha mais essa volta. Mas uma coisa que o CFM bate muito na tecla, que ele é bem transparente, é que nós, colegas médicos, temos o dever de trazer a informação correta, tá? Isso é necessário e também nós temos que saber como fazer. Uma coisa que eles julgam muito é a questão da autopromoção, da autodivulgação. Então, tem que. Não se deve fazer isso, não é nem evitar, não se deve fazer isso. Mas, deixo claro aqui, um spoiler: nossa mentoria, um dos conteúdos que virá nessa mentoria vai ser sobre as normas do CFM, que há sim maneiras de utilizar as normas, de fazer a sua divulgação de maneira correta e, é lógico, para atrair a seu favor. Como se diz, o amor não paga contas, né? Amor é bom, é importante, mas ele não paga contas. E nosso intuito aqui é ser também um pouco mais incisivo, ser também um pouco direto, porque nós médicos também nos capacitamos tanto, nos estudamos tanto, dedicamos tanto, porque também queremos o retorno financeiro. Perfeito. Isso é fato. Uhum. E que não é errado, tá, gente? Quando a gente fala de questão de retorno financeiro, nós temos um certo medo, um certo receio de falar nesse assunto, mas sabemos que é a nossa realidade, que há essa necessidade. Até para seguir e utilizar como estímulo também. Tá, perfeito. Né? Aproveitando o ansejo aqui do Gabriel, é importante a gente tocar nisso, porque muitas vezes é visto de uma forma até como uma ferida aí, para a maioria dos médicos, realmente, é aquilo que a gente sempre comenta. A medicina, por muito tempo, foi visto como o sacerdócio da medicina, o doutor, o médico, o curador, e realmente até no imaginário médico, durante toda a nossa formação, existe esse bloqueio em relação à parte financeira, realmente, a questão de poder cobrar pelo trabalho que você faz, porque querendo ou não, venda, é importante a gente fazer a venda, porque não tem como ninguém se sustentar sem venda. Eu falo, o mundo e todas as decisões nossas é feito baseado numa venda. Gustavo é casado, Gabriel, eu sou casado. Gente, para estar casado, a gente precisou nos vender para nossas esposas, concorda? E muito. Exatamente. E exatamente essa questão financeira realmente é um ponto crucial para a gente trabalhar, porque eu acredito que esse ponto de inflexão seu, essa virada no ponteiro, consequentemente, mudou o ponteiro financeiro seu também. Ou tô errado? Total. Completamente. Todos, não é só médico, mas eu acho que todo mundo aqui é na coisa do Brasil, né? Sim. Tem uma certa vergonha de falar sobre sucesso, prosperidade. Perfeito. E vieram grandes caras aí que hoje são grandes mentores que tá mudando um pouco esse pensamento. Né? Então, hoje em dia, cara, um cara que é bem sucedido, um cara tem que ser aclamado, tem que pegar como exemplo, tem que fazer igual, você tem que se espelhar nele para você ter esse mesmo sucesso. Perfeito. E só comentando das regras do CFM, um detalhezinho, o que eu vejo disso aí? A grande maioria dos médicos viram a necessidade do digital, mas tinha aquele, não, eu não faço, né? Eu não preciso. Perfeito. A grande arrogância do médico, eu não preciso. E aí começou a ver a necessidade. O consultório estava lotado, não está lotado mais. Então, mesmo o médico que tem um consultório lotado, vai ficar vazio. Vai. Tá? E aí o que acontece nessa história? A partir do momento, então o cara via aquilo, não, eu não preciso, naquela arrogância, só que fala, caramba, quem está fazendo está se dando bem e tal. Quando o CFM liberou não, mudou a legislação, aí os caras se libertaram. Começaram a fazer de qualquer jeito, colocando tudo e o que vinha na cabeça, expondo tal, só que de forma errada. Então, Perfeito. todo mundo que criticava, que eu acompanho, tá cada vez menos, né? Eu não quero acompanhar cada vez menos, mas que eu acompanho, que criticava, hoje faz de qualquer jeito, só porque agora ele acha que ele tá fazendo certo. E não tá. Você precisa estar com alguém te orientando a fazer isso de forma correta. Perfeito. Porque não é só sair fazendo, não tá liberado igual, agora liberou, pode fazer tudo. Não é assim. Se você for ler a nova resolução, tem vários detalhes que você precisa de ter alguém te auxiliando para fazer essa divulgação no digital de forma correta.
Vou aproveitar o gancho, lógico, para fazer um merchan. Inclusive, tudo isso que o Gustavo está comentando aqui, a nossa ideia principal da nossa mentoria, da Doctors Rise Club, o DRC, a mentoria DRC, onde eu e Vinícius vamos trazer muito conteúdo, muita informação, inclusive com parceiros, inclusive o Gustavo. Nós vamos pôr ele junto também, eu tenho certeza que ele vai estar para agregar, para contribuir muito e vai engrandecer ainda mais. Mas para você que também tem essas dúvidas, que não sabe se está fazendo certo ou se vê outras pessoas fazendo errado, na mentoria teremos conteúdo exclusivo sobre isso também. Um dos temas será a questão das normas do CFM, além do digital. Então, o nosso intuito é englobar tudo, é trazer o médico para dentro do nosso ecossistema, onde nós queremos agregar conhecimento, tanto técnico quanto profissional e assim por diante. E a ideia é fazer com que esse médico possa furar a bolha, sair, como se diz, dos 2, 3 dígitos e começar a pensar no 7º dígito que o Vinícius comenta tão bem. Então, para você que tem essas dúvidas, para você que sente essas dores, assim como nós temos também algumas dúvidas ou tínhamos também, por favor, sinta-se à vontade, chame a gente, comunique, será um prazer e, é claro, serão bem selecionados. Não vai ser qualquer um que vai entrar. Vinícius, por favor. Vamos lá. Dando sequência aqui, Gustavo, acho que agora vamos iniciar um papo um pouco diferente aí, um papo um pouco mais amplo, com uma visão um pouco maior, porque eu falo, tudo é uma jornada, realmente. E eu, Gabriel, a gente gosta de bater exatamente nessa tecla da jornada e do processo, porque eu tive meu momento, o Gabriel teve, o Gustavo teve o momento, e realmente, assim, o médico, ele quer ser visto, ele quer ser posicionado, ele quer se sentir bem por o que ele faz e quer ser reconhecido, e nada mais justo do que sermos reconhecidos pelo aquilo que fazemos e quando fazemos bem feito. E um detalhe, assim, na parte médica, onde a gente vai falar, principalmente na parte financeira, quando você forma ali, tá na residência, você fala, quando eu vou faturar tanto, X e tudo mais, certo? E assim, vamos pensar, quando a gente passa pelo aquele processo do tão sonhado 6 dígitos, é incrível, realmente é transformador, realmente na vida do médico, ainda mais na medicina, da forma que tá caminhando hoje, igual você comentou, né, que só tá cada vez verdadeiramente mais difícil. Tem formas da gente poder acelerar processos realmente e faturar mais. Mas é um mercado cada vez mais concorrido e você precisa se adequar e saber realmente jogar esse jogo. Vamos para um próximo nível agora falando. Vamos lá. Vamos para o nível que o Gustavo joga bem aí, que é a casa do 7º dígito, a casa dos milhões que a gente quer entender. A gente aqui dentro, eu e o Gabriel, a gente desenvolveu exatamente um ecossistema médico, que é exatamente para também trazer esse médico que tá, porque quando o médico chega nesse momento, eu percebi, Gabriel percebeu, você percebeu, a gente se sente bastante sozinho ali. Não é compreendido pelos colegas, a gente sente realmente só tem o apoio da família, da esposa ali, até os familiares próximos não compreendem o que está acontecendo, o que você está falando. Você tem que buscar alguém para poder ajudar. Realmente, eu passei por esse processo, Gabriel, participei de diversas mentorias, mastermind, fui para clube empresarial, entender de empreendedorismo, empresa, porque realmente é outro jogo, concorda? E você nitidamente está nesse jogo. Eu queria que você falasse um pouco da sua história nesse processo, como foi, como está sendo, o que te ajudou, se você precisou de ajuda realmente ou se foi tudo sozinho aí para gerar esse sucesso todo. Então, essa é igual você comentou, é o próximo nível, né? Perfeito. Então, o que foi minha visão? Tem dois perfis de médicos, de pessoas. Tem muita gente que é normal, não critico, que elas querem estar na média. Sim, perfeito. Você sabe que isso é chamado de medíocre, perfeito. né? Quem está na média É medíocre. E isso nunca foi o meu objetivo. Eu sempre quis estar acima da média, se não lá em cima, que é o que eu busco o tempo todo. Então, a partir do momento que você se qualificou, se tornou o melhor naquilo que você faz, eu acho que uma novidade da medicina cada vez mais nichado. Perfeito. Então, você não consegue mais ser o melhor em tudo. Perfeito. Ó, isso daqui que o Gustavo tá falando, eu vou até fazer uma pausa, porque é verdadeiramente o ouro. Quem tiver tendo a oportunidade de escutar esse podcast hoje, Perfeito. concentra bastante no que ele tá falando, que eu também acredito muito nisso que você tá puxando. Dá segmento exatamente nisso que você tá falando. Vamos mais profundo um pouco? Vou dar o exemplo da minha especialidade. Na Perfeito. cirurgia plástica, né? Você aprende a fazer tudo. Desde cabelo, rosto, tal.
Quando você tenta ser o melhor em tudo, você não é o melhor em nada. Exato. Essa chave caiu para mim tem 3, 4 anos, onde eu queria fazer de tudo. Só que eu vi que era impossível. E aí você escolhe um nicho específico, vou fazer só rosto, só corpo, só cabelo, só uma coisa só, a chance de você chegar no topo é muito maior. Então é outra coisa que eu passei nesse processo aí. Perfeito. Nicha o que você quer dedicar para sua vida, seja o melhor naquilo. Perfeito. Isso é a primeira coisa. Perfeito. Próximo passo, digital. Obrigatório. Mostre para o mundo que você é bom. Perfeito. Não seja bom trancado num consultório sozinho. Mostre para o mundo que você é bom. Muito bom. E o próximo passo, que já é o próximo patamar, tenha um mentor. Tenha uma pessoa que te oriente a ter sucesso, a ter prosperidade, porque você ir sozinho até chega lá, mas dá muito trabalho. E é muito difícil. Então foi o que eu fiz. Eu, durante muito tempo, eu fiquei dando murro em ponta de faca, porque querendo crescer, mas teve uma matéria que ninguém aqui teve na faculdade, que é empresário. Perfeito. A Perfeito. gente sempre foi médico o tempo todo e a gente não sabe nada, eu pelo menos sei nada, eu não saí da faculdade sabendo nada sobre essa parte empresarial. O médico medíocre, ele não precisa desse próximo passo. O médico que quer sair do meio, ele obrigatoriamente ele tem que ser médico e ser empresário. Perfeito. Essa é a minha grande dor que eu tenho hoje. Eu venho, igual você comentou, fazendo vários cursos, estou fazendo mentoria para me tornar, além de um bom médico, um bom empresário, para passar para um outro patamar. Perfeito. E eu tenho sofrido. Perfeito. É exatamente isso. É uma dor que você sente, eu senti, Gabriel sentiu, e realmente ela, se você ainda não chegou nesse momento, acredite, se você quer ir além realmente, tem muito claro na sua cabeça essa questão de eu sei onde irei chegar e como eu irei chegar, você vai sentir também essa necessidade, esse desejo, porque realmente o médico ele precisa compreender que ele é muito além do que apenas um médico, ele é uma marca única. Depois que ele entende que cada médico, ele é uma marca. O Gustavo é uma marca, o Dr. Gabriel é outra, o Dr. Vinícius é outra marca. Só que a gente precisa desvincular essa marca única médica com o CNPJ, que é uma empresa para a gente fazer dar certo realmente. É o que você falou. Tem que posicionar bem, tem que fazer realmente essa questão de ir para o digital, estruturar a equipe, desenvolvimento de time comercial, entrar em ecossistemas maiores que irão ajudar seu negócio a ir para realmente para o próximo nível. E falando em próximo nível, o que você sentiu que realmente fez mexer o ponteiro aí nos últimos tempos para você, Gustavo? Então, olha só, o que eu fiz, né? Eu estou em busca de ser um bom empresário, entender do assunto, entender de negócio, para, além de ter uma vida melhor com a minha família, né, esse é meu foco número 1, ter mais tempo para minha família. Não é ganhar mais dinheiro, Sim. é ter mais tempo para minha família, porque é uma das grandes reclamações. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Lá em casa é proibido falar essa palavra, viu? Minha esposa tem um combinado, é proibido falar que não tem tempo e é proibido falar que tá cansado. Incrível. Chega em casa, papai, vamos brincar? Vamos. Minhas filhas nunca vão ouvir eu falar, papai tá cansado. Amém. Né? Porque a gente escuta isso muito. Sim. E isso é lei, né, cara? É proibido falar que tá cansado, é proibido falar que não tem tempo. E aí você busca isso para ter mais tempo com a sua família. Perfeito. E como você consegue isso? Trabalhando menos e ganhando mais. Exato. Não tem outro jeito de você conseguir. Perfeito. E aí, dentro do mundo empresarial, cara, na medicina hoje, não adianta, eu penso assim, não adianta mais o paciente ir lá, você passar um tratamento, ele ir embora e tchau. Igual era antigamente. Sim. Hoje em dia, o nosso objetivo é igual as empresas fazem, que é o quê? O paciente chegar lá, primeira coisa, você encantar ele antes dele chegar. Perfeito. Quando ele chegar, ele se apaixonar por aquilo. Cara, isso aqui é o que eu sempre, é o que eu preciso, é o que eu sempre sonhei. Eu tô com uma pessoa certa, de confiança, e entregar para ele a melhor experiência possível. Então, o que aconteceu comigo? Há 3, 4 anos atrás, eu tinha 3 funcionários. Hoje eu tenho 12. Por quê? Você precisa de muitas pessoas para estar te ajudando, e para você gerir isso não tem outro jeito.
você tem que ser empresário. Tem que delegar Total. funções. Eu acho Exato. que ninguém cresce sozinho, né? Ninguém Essa é a cresce prova sozinho. viva disso. Às vezes você fala, mas eu vou investir, eu vou gastar. Se você ainda enxerga como gastar, É. eu enxergo como investir. Então, eu vou investir para o retorno ser maior. Ou até mesmo mais rápido, que é algo que a gente prega muito aqui na nossa mentoria, é essa questão do 10 em 1. A nossa ideia é tentar trazer o médico para que ele possa evoluir 10 anos em um ano. Por isso a mentoria tem a duração de um ano, onde a gente quer agregar esse conhecimento, quer agregar esse conteúdo, porque é o que eu falo, quem dera se o Gabriel, há 5 anos atrás, tivesse essas informações que tem hoje. Quem dera se o Gustavo, há 5, 10 anos atrás, tivesse essa mentalidade que você tem hoje. Então, isso é fundamental. Eu acho que isso é algo que a gente tem que levar para a vida. Ninguém cresce sozinho. Precisamos de apoio, sim. Temos que delegar funções. Eu costumo dizer que se é algo que não vai agregar valor, que não vai mexer no ponteiro, delega. Mexer no ponteiro é o seu papel. Uhum. Não vou mexer no ponteiro diretamente, delega a função. O seu papel deixou de ser somente um excelente médico para passar a ser um empresário. Gabriel, que loucura é essa? Eu não sou mais médico, eu sou empresário? Isso mesmo, você é um empresário, onde você é o seu produto e você tem que se vender diariamente. Cada paciente que entra é uma nova venda. Perfeito. Meu Acho que pensamento. exatamente esse é o pensamento. Quando você está realmente nesse próximo nível, já você consegue ver isso bem claro, realmente, e faz todo o sentido. Vem a questão das dores, realmente, de como delegar e não como delargar, realmente, né? Que é exatamente o que o Gabriel falou. Você também passou por esse momento? Como Demais. foi essa questão aí? Cara, e é engraçado isso, né? Porque muita gente tem um preconceito. Não, eu não quero virar empresário, eu quero continuar sendo médico. Sim. Mas não é. Você vira empresário para você aprender a delegar. Perfeito. Você vira empresário não é para fazer tudo. No começo eu fiz isso. Uhum. Quando eu comecei a aprender, eu era um empresário que queria fazer tudo. Sim. Eu fazia o marketing, eu fazia o comercial, eu fazia. Só que aí seu tempo vai embora. Exato. Qual que é o empresário de sucesso, né? Que é onde a gente quer chegar. É você saber delegar, organizar a sua empresa, que é a sua marca, para você fazer apenas a parte do médico. Hoje eu falo, o que você faz lá? Eu opero, eu atendo consulta e faço conteúdo. Ponto. Ué, mas e o resto? Eu não faço mais nada. E eu tava tendo uma dor muito grande, que era, igual você falou, você tem que estar monitorando aquilo. Né? Só que como minhas filhas estão com 2 anos, quando eu termino, eu quero sair correndo para casa. Porque eu tô na melhor fase. Quase, né? E aí isso tava me atrapalhando um pouco, que é o quê? Você fazer a roda girar, porque você tirou um pouquinho o olho, ela desanda, né? Sim. E aí o que eu fiz recentemente? Trouxe a minha esposa pro meu lado. Hoje a minha esposa tá comigo, eu já tinha minha mãe, que isso aí me ajudou demais. Minha mãe tá comigo desde o início. E aí agora, para ganhar uma força maior, eu trouxe minha esposa para ela gerar isso que eu tô comentando com vocês. Ou seja, é mais uma pessoa para estar ali ajudando, porque ninguém cresce sozinho, para eu poder fazer somente a parte do médico, que é consulta, cirurgia, e que hoje acrescentou isso aí, que é produzir conteúdo. Incrível. Gustavo, cara, adorei. Eu acho que é isso mesmo, tudo que a gente conversou. Mas, chegou o cafezinho, Momento do boa. café. Muito obrigado, Tassi. Café justificando o café com DRC, viu, gente? Exato. Eu até comento com o Gabriel sempre, é a mesma história. O Gabriel passava o tempo todo falando, ó, agora eu vou parar para tomar o meu café. E eu também a mesma coisa, o tempo todo, questão do cafezinho, quando a gente encontrou, vamos tomar nosso primeiro café, até quando a gente vai fazer sociedade, vamos tomar um café para organizar tudo. Isso. E é exatamente, o intuito aqui é até esse momento de troca realmente, e o Gabriel poder trazer aqui para todo mundo o que a gente tem know-how e potência para poder falar e trazer convidados de peso que irão agregar e nos ajudar também, né? A gente coloca na posição aqui de aluno realmente para poder aprender que tem muito conhecimento aqui, muita troca nessa mesa. Realmente. Muito bom. Continuando, Gustavo, o que eu queria de você? Ouvir o Gustavo falando isso, que eu concordo plenamente, 100%, é muito fácil. Mas nós já falamos que não é tão simples assim, que não foi tão fácil assim. Gustavo, eu queria que você compartilhasse hoje, com o pensamento que você tem hoje, com aonde você já está hoje, aonde você já chegou, e eu sei que vai muito além. Qual que seria a sua dica para quem está começando? Por onde começar?
e principalmente como é que você faz para organizar isso, organizar o tempo. Afinal de contas, o bem mais precioso nosso é o tempo. Perfeito. Então, por favor. Ó, para quem tá começando hoje, se eu tivesse hoje abrindo lá meu consultório, né? Aquela salinha que eu abri, Isso, fiquei lá isso. parado esperando. Primeira coisa, já faz parte, é sua qualificação e, igual a gente comentou, escolhe algo que você gosta de fazer. Nicha, não tenta ser melhor em tudo. Seja melhor em uma coisa só. Eu escolhi ser o melhor em contorno corporal. Eu estou em busca disso incessantemente, diariamente. Número 1. Número 2, digital, cara. Aprenda a divulgar o seu trabalho, de preferência com médicos, né? É claro que tem muitas empresas que fazem isso, só que quando é médico falando para médico, é mais fácil o entendimento, Sim, perfeito. porque o cara já viveu suas dores, né? Ele sabe o É processo. diferente, o marketing que abraça tudo, ele fala de tudo. Agora, o médico falando desse assunto é melhor, porque ele sabe, sim, ele conhece mais da legislação, sabe o que é legal e o que não é. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é escolha um mentor. O que é um mentor? Tem pessoas que não sabem. É alguém para te orientar esse caminho. Nada mais que isso. Porque o caminho sozinho, você pode até chegar lá, mas você vai demorar muito mais tempo e vai ser muito mais sofrido. Por isso que essa ideia, 10 anos em um, cara, é impossível, não é? Se eu tivesse feito isso lá em 2013, quando eu abri meu consultório, eu não sei onde é que eu estaria hoje, não. Sim. Estaria aí pelo menos uns 12, 13 anos na frente aí do que eu tô hoje. Gostei Curta, demais. excelente, né? É a questão do, realmente, que a gente até comentou, tem como distorcer o tempo, Gabriel? Tem. Né? A Tem. intensidade, realmente, ela consegue distorcer o tempo. Então, se você faz de forma intencional, diretiva, bem focada, realmente você consegue distorcer esse tempo aí, realmente, de 10 anos, e é possível, realmente. Eu tô entendendo que eu sou o merchan. Então, é o seguinte, para você, colega médico que está assistindo, que está se identificando tanto com tudo que o Gustavo está nos trazendo, como nossas dores que nós estamos também trazendo aqui para vocês, tem muito mais, isso é só o começo, mais uma vez eu repito. Então, para você médico que quer sair de onde você está, desse momento que você está às vezes incomodado ou indignado e quer crescer e quer furar essa bolha, seja muito bem-vindo, ó. Dr. Rice Club é uma mentoria onde nós vamos trazer esse conhecimento, trazer essa prática. O intuito é 10 anos em um, é encurtar esse prazo com muito conhecimento, com experiência vivida por médicos. Nós temos essas dores, nós sabemos quais são essas dores e temos meios também de encurtar. Igual o Gustavo citou muito bem, eu acredito que o mentor ele traz as suas experiências justamente para você não ter que passar pelo que ele passou. Então, eu acho que esse caminho encurta muito e acelera muito. Vamos lá. Indo um pouquinho já para nossa reta final aí, Gustavo. Queria fazer uma pergunta que é uma pergunta extremamente importante aí. Durante esse bate-papo que a gente teve hoje aqui com o Gustavo, que está sendo um prazer para nós aí, ficou bem nítido e bem claro que realmente estamos diante de um grande profissional, um profissional de sucesso, o cirurgião João plástico aí, extremamente reconhecido. E eu queria que você me falasse o que é uma pergunta que parece até simples, né, Gabriel? Mas é realmente uma pergunta extremamente complexa. O que representa o sucesso para você? E se você pudesse pontuar especificamente o que fez o Gustavo chegar onde ele chegou hoje, seria muito interessante aí, de tanto valer tanto para mim, para o Gabriel, quanto para todo mundo que está nos acompanhando aqui hoje. Antes do Gustavo falar, pergunta cabulosa. Eu teria dificuldade, então vai matutando, vai pensando. Uma coisa que é o que a gente está conversando aqui, que transparece muito. Gabriel, é fácil? Não é. Não é fácil. Você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar momentos, você tem que desfazer, às vezes, de momento, abdicar de momentos para ter essa dedicação, para trazer esse conhecimento. O Gustavo não chegou aqui do dia para a noite, ele dedicou muito tempo. A gente costuma dizer que a gente não vê os tombos, né? A gente só vê o sucesso da pessoa. Ninguém sabe quantas noites o Gustavo passou sem dormir, quantos momentos ele deixou de estar com a família para ele chegar onde ele está hoje. Então, fácil não é. Gustavo, por favor. Então vamos lá. O que é o significado de sucesso, né? Sucesso para mim é você ter tempo de qualidade com a sua família, esse é o número 1, ganhando muito dinheiro e trabalhando normal. Então, para mim,
Sabe, o que que é o sucesso na sua vida? Eu ter tempo de qualidade com a minha família, Perfeito. de qualidade, tá? É tempo de qualidade com a família, ganhando muito dinheiro para você ter uma vida farta, para você poder ajudar muitas pessoas. E, terceiro lugar, trabalhando normal. Então eu vejo muita gente, eu trabalho demais. Cara, você não tem sucesso. Tá errado. Você tá errado. Tá errado. Eu não brinco com meus filhos, mas eu ganho. Cara, isso para mim não é sucesso. Eu tenho vários amigos que ganham muito dinheiro que não vê os filhos crescerem e falam, porra, meu filho já tá. Falei, cara, isso para mim não é sucesso. Porque tem uma frase muito importante que eu adoro, eu escutei ela uma vez e eu falo isso sempre. Não existe nenhum sucesso profissional que justifique um fracasso pessoal. Maravilhoso. Perfeito. Muito Incrível. bom. Um fracasso familiar seria, né? Isso aí. Perfeito, incrível. Tanto é que você pontuou muito bem, até acredito que seja a ordem, realmente. Você falou em primeiro lugar da família, realmente incrível. Era o que a gente já imaginava. A gente percebe que realmente profissionais de sucesso, eles defendem os mesmos pilares, as mesmas ideias, realmente. E é bem complexo, isso é bem interessante, faz todo sentido. Gostei. Gabriel, Eu, uma pergunta? assim, vamos. Deixa eu só falar uma coisa. Eu lembro que quando eu comecei no digital, e eu vejo hoje muitos colegas fazendo isso, eu achava bonito eu mostrar que eu estava trabalhando muito. Que eu estava dando plantão, que eu estava operando muito, que eu estava. Eu falo, a vida de espartano. É, literalmente. E até a gente começar a entender que há sim maneiras, não é fácil, igual eu bem citei, mas que há sim maneiras de você ter qualidade financeira tendo boa qualidade de vida. Eu levo para mim que primeiro a gente tem que ter uma boa saúde, então cuide da sua saúde. Se você não está bem, dificilmente você vai conseguir fazer alguém bem. Então cuide da sua saúde, Primeiro lugar. sua família, porque você tem que estar bem para cuidar da sua família. Então saúde, família, trabalho. Esses para mim são os 3 pilares. E não inverte a ordem, hein? Sem inverter a ordem. Sem inverter a ordem. Sem inverter a ordem. Concordo plenamente. Então vamos lá, vamos para encaminhando já para o final daqui. Gustavo, a gente tem uma pergunta aqui que a gente queria, mais uma pergunta cabulosa. Vinícius que manda essas perguntas aí, então você já, qualquer coisa, decora, culpa ele, Tá. tá? Gustavo, se você tivesse todo o conhecimento que você tem hoje e pudesse voltar no tempo, qual a dica milionária que você daria para você, no Gustavo, há 10 anos atrás, por exemplo? Pergunta de milhões? É né? milhões. Essa é a pergunta, De eu milhões. falei a pergunta de milhões, hein? Pode pensar, pode tomar seu café. Então, ó, o que eu penso assim, respondendo essa pergunta aí, o que é pra mim, o que te leva para esse caminho do sucesso em todos os pilares da sua vida? Saúde, família e profissional. Para mim são 3 coisas. É você caminhar com as pessoas certas. Esse é o número 1. Muito bom. Cara, sai daqueles ambientes onde as pessoas só reclamam, só murmuram, só reclamam da vida, só coisa negativa. Então, primeira coisa, caminhe com as pessoas certas. Pessoas que têm os mesmos princípios que você, os mesmos valores, que pensam da mesma forma. Essas pessoas vão te somar demais. Igual você estava comentando, cara, num bate-papo em 5 minutos, 2 minutos, te faz crescer mentalmente anos-luz na sua vida. Às vezes é um insight que muda a sua Exatamente. vida. Então, número 1, relacionar com pessoas certas e caminhar com elas. Número 2, estar nos ambientes certos. Então, isso serve pra gente também. Às vezes a gente fica falando muito para filho, meu filho tem que estar... Não. Você tem que estar nos lugares certos. Então, você tem que estar com as pessoas certas, nos lugares certos, aprendendo a coisa certa. Conexão. Mas esse trio faz, inevitavelmente, você caminhar em direção ao sucesso e sair do mediano, que é a mediocridade, que é onde a grande maioria das pessoas estacionam. Esse trio é a dica de milhões que eu dou, que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, a minha vida se transformou Muito completamente. Bom. Parabéns, Gustavo. Incrível. Eu penso o seguinte, quando você sabe o que você quer, você tem clareza do que você deseja, você tem objetivo, você tem foco, e principalmente quando você sabe para quem você está fazendo isso, tudo que é difícil se torna mais fácil.
Se você tem um porquê ou para quem fazer, tudo se torna mais fácil. Hoje eu vejo o Gustavo, cirurgião plástico exímio, exemplo, que eu sei que tem uma carreira brilhante, que está só começando, tem uma garra, uma vontade imensa, e eu sei que hoje 100% dessa garra vem por causa da sua família. Gustavo, um 100%. paizão, um esposão, conheço, sou assim, testemunha disso, vive pela família, e eu valorizo isso demais. Amém. Parabéns, te Obrigado. admiro, e Também sou seu nessa pegada da mentoria, eu acho que a gente é isso. Nós temos que ter mentores que a gente admira, que a gente quer espelhar. E nesse assunto família, não só profissional, que te trouxe aqui, mas esse assunto família também eu tenho hoje o Gustavo como um dos meus mentores aí de vida, porque eu admiro demais, cara. Parabéns. Coisa boa, incrível. E temos muito a agradecer. Obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado por contribuir. Gustavo também fará parte, também vai contribuir mais, eu tenho certeza disso. Gustavo, assim, tá só começando, esse é só o começo. Não enche o olho de lágrima não, que ele é chorão, assim como eu, que eu também choro. Chorar, né? E vambora. Obrigado, cara. Obrigado, Tamo eu que junto, irmão. agradeço. Tamo Foi junto. uma honra estar aqui. Obrigadão. Com esses dois grandes nomes aí, que eu também sou seu fã, viu? Tamo junto, velho. E foi muito legal esse bate-papo, compartilhar um pouquinho da nossa história, das nossas dificuldades, das nossas dores. E falando aqui um pouco da mentoria em si, foi uma ideia brilhante. Quando o Gabriel comentou a respeito, eu falei, cara, que ideia espetacular. Você vai pegar 3 grandes pilares e entregar para aquele médico que está sapateando aí o que eu fiz durante 10 anos. Falei, por que você não inventou esse negócio antes? Vinícius, por favor. Corre. Bate-papo incrível, né? Muito bom. Incrível. Muito obrigado, Gustavo. Realmente foi um papo, assim, engrandecedor. E, assim, deixar bem registrado. Quem acompanhou, salva e volta, que você vai precisar escutar esse podcast, esse episódio, mais de uma vez, realmente. Esse episódio aqui eu acho que valeu para quem tá no início da jornada, realmente. O Gabriel anotou muito. Papel e Eu, na caneta minha na mão. cabeça que eu travei muita coisa, muito insight. Então, quem tá no início da jornada foi um papo que faz ser transformador. E para quem já tá jogando esse próximo nível aí, eu acho que fez bastante sentido também a conversa que teve aqui hoje. Então, incrível. Gustavo, queria deixar aberto para você poder divulgar seu trabalho realmente, onde o pessoal consegue te encontrar aí. É um momento seu aí. Por favor. Cara, então, fora do horário de expediente, eu tô em casa, brincando com minhas filhas o tempo todo. Amém. Tô vivendo uma fase da minha vida muito gostosa. Tô com 2 filhas gêmeas, de 1 ano e 10 meses, e minha esposa tá grávida. Né? incrível. então pode Ela falar. vai brigar comigo, Vai. porque normalmente mulher não gosta de contar De isso no contar. início. Isso é novidade, viu, gente? Ele me contou nos bastidores e Tem falou, Gabriel, spoiler. isso é segredo. Eu não dou conta de guardar uma notícia tão maravilhosa. Adorei. dessa. Parabéns, irmão. Deus abençoe Ela tem demais. 7 semanas. Tá vindo aí mais um Eu anjo. torci muito pra vir mais um casal de gêmeos. Ai, Mas Deus. ficamos sabendo ontem que é só um. Ótimo, aí a gente vai ter mais outra gestação no futuro. Amém, amém. Viu, amor? Vou te convencer a isso. Gabi, pode puxar a orelha, tá? Tá autorizado. E no resto eu trabalho, dedico muito, estudo muito. Eu sou cirurgião plástico aqui em Goiânia, atendo lá no Orion e faço minhas cirurgias no Hospital Mater Dei aqui em Goiânia. Todos os dias, uma cirurgia por dia, Maravilha. que é, igual a gente estava comentando, é você dedicar integralmente para aquela paciente. É outra grande vantagem de você trabalhar menos e cobrar o que você acha justo para o seu trabalho. Você tem mais tempo para dedicar, se entregar para aquela pessoa que confiou a sua vida em você, né? Perfeito, Parabéns, irmão. perfeito. Pra te encontrar nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? É Gustavo Machado Plástica. Gustavo Machado Plástica. Já vamos colocar aqui. Já peguei. Pessoal, estamos encerrando aqui. Queríamos agradecer a presença de todos, inclusive você que dedicou seu tempo para poder estar com a gente. Muito obrigado. Esperamos que tenhamos contribuído com vocês. Segue a gente, não esquece de ativar o sininho, seguir a gente, curte quem gostou do conteúdo e escreve, manda um comentário, alguma dúvida, algo que vocês também queiram que esteja aqui. Esse é o início de muitos que terão. Queremos selecionar colegas médicos de exímio que possam trazer conhecimento e também a sua bagagem, trazer as suas dores e as suas resoluções, que esse é o nosso intuito da mentoria, é identificar as suas dores e resolver as suas dores o tempo mais rápido possível. Muito obrigado. Sucesso.